Deixa eu ver se dá boa eu transmitir minha tela aqui, se Quero vocês ver se vão ver. consegue compartilhar. Aí, estão vendo? Perfeito. Tô compartilhando, beleza. Tá aqui. Então vou deixar já aqui, que daí já chama a atenção da galera. Beleza. Fechou. Gostei do desenho, viu? Ah, eu vou falar desse negocinho aqui, eu achei ele incrível também. Vou Ótimo. explicar da onde que eu cacei ele. Raquel entrou. Oi, Raquel. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bem-vinda. Já a Olá. gente começa, tá? Você viu que eu mudei o título aqui, né? Eu achei que Ah, ficou melhor eu não... Acho que como que era outro título lá que eu tinha colocado? cara. A importância da hipnose na educação, né? É. A Como eu hipnose e educação não... ficou mais amplo, mais abrangente. Porque assim, não existe, né? Vocês vão ver que eu vou falar mais da educação em si do que hipnose propriamente dita. Então eu achei melhor deixar meio separado, não. A gente não vai Sim. enfatizar tanto na hipnose da educação em si. Sim, a questão da educação é importante, igual a gente estava discutindo no grupo aquele dia, né? Foi uma discussão legal. Eu até avisei Aham. a galera que estava na discussão, a galera ainda falaram que vai entrar, mas vai esperar. Vamos começar já Bacana. então, Michel? Para atrasar Vamos. aqui. Pronto. Beleza, então. Bem, então essa é a nossa terceira aula. A primeira aula que a gente fez não ficou gravada. A gente está com a segunda aula já postada no YouTube, para quem quiser assistir. Né? E nosso intuito é trazer alguns convidados durante esse curso gratuito que a gente vai dar. E lembrando que acompanhar nossas lives, quer acompanhar a gente pelos cursos presencialmente, vai receber um certificado digital gratuito, tá bom? Então, esses recadinhos, a gente vai começar a fazer essa semana aulas durante o período da tarde, porque eu tenho alguns compromissos durante a noite. Porém, à noite, alguns dias, a gente ainda vai fazer com alguns convidados. Então, eu vou estar divulgando no grupo. Se vocês ainda não estão no grupo, o grupo do Telegram vai estar aqui embaixo. Se você estiver assistindo isso pelo YouTube, então vai estar o link na descrição e também nos vídeos do Facebook. Então, quando terminar essa live, vai lá no Facebook, na nossa página, vai ter algum vídeo relacionado, ou vai lá no nosso Telegram e valida essa aula, tá bom? Chega lá, comenta, compartilha, tira as dúvidas e a gente vai fazer questão de responder todos vocês, beleza? Vamos lá. Michel, pode começar. Então tá. Boa tarde a todos. Meu nome é Maicon Douglas. Já peço desculpa porque eu estou fazendo a transmissão aqui de casa, então se escutar uma moto, um cachorro, até mesmo minha filha conversando comigo, é que eu estou em casa, estou na sala aqui, então acontece, né? Eu acho que eu vou conversar um pouco com vocês, não é nada tão formal assim, né? Eu acho que é mais uma discussão, uma conversa do que a gente vai, que eu quero apresentar para vocês aqui, que é um pouco da hipnose e educação. Acho que muito mais educação do que hipnose, vocês já vão entender o porquê. Começo aqui abrindo, vocês já estão vendo que eu estou com slide, né? O meu mal de professor é esse, eu gosto de slide, eu gosto de dar aula com slide. Trago essa imagem. Essa imagem, ela compõe aqui um grupo, acho que se eu não me engano, de 87 imagens que foram produzidas em 1899 por um grupo de artistas franceses com o objetivo de retratar como seria o ano 2000. Né? Então tem várias e a única da escola que eu encontrei foi essa daqui. Né? Interessante a ideia do maestro aqui, né? Do professor socando o livro na galera e a galera, teoricamente, absorvendo tudo que está nos livros ali. Não sei se felizmente ou infelizmente não é assim, né? Então, minha ideia é tentar passar para vocês um pouco do que eu tenho de professor, como que funciona e qual que é a relação que eu tenho com a hipnose. Então, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou biólogo, me formei em 2010, tanto licenciatura quanto bacharelado. Então, eu posso trabalhar tanto na área de pesquisa quanto na área de educação, né? Para dar aula. Logo que eu me formei, né, formando em 2010, já comecei a dar aula. Fiz minha primeira especialização em gestão dos recursos naturais, terminei em 2013. E minha segunda especialização
em ciência forense, terminando em 2016. Excelente. Logo em seguida, 2018, né, foi o ano que eu me considerei já um hipnoterapeuta. E eu quero contar para vocês mais ou menos um pouquinho de como que eu cheguei nesse mundo da hipnose. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, sempre fui muito cético, eu só acredito vendo. Então, até essa data aqui, desse ano de 2016, a única referência que eu tinha de hipnose era do Fábio Puentes, no programa tipo Silvio Santos, Faustão, aquele show mesmo, né? Então, nunca relacionei, nunca imaginei que a hipnose era algo real, né? Porque não era algo do meu cotidiano, da minha rotina. E nessa aula, nesse curso de ciência forense aqui, eu tive uma matéria que era psicologia forense, que eu vi coisas incríveis dentro da psicologia forense. E uma dos temas dentro de psicologia forense foi hipnose forense. Então, o primeiro contato que eu tive com a hipnose foi a hipnose forense. E aquilo foi incrível para mim e, ao mesmo tempo, foi algo muito questionador, que eu falei, não pode, não é assim que funciona. Como assim hipnose? E desde então, né, dessa aula de hipnose forense, né, foi um final de semana inteiro. Pessoal, eu deixo aberto aqui, não é um monólogo, né? Podem conversar comigo, pode perguntar, por favor, não me deixem falando sozinho. Então, se quiserem parar algum momento aí, só me chamar, beleza? Tranquilo. Thiago entrou, Thiagão. Grande Thiago. Valeu, Thiago. Vamos lá. Aí. Da quantidade. Então, vamos lá. Então, desde o que eu vi, né, em 2016, essa hipnose forense, eu comecei a estudar por conta própria, comprar livros, a assistir o YouTube mesmo, e comecei a fazer os cursos. Em 2017, comecei a atender meio que assim, amigos, vizinhos, indo na casa mesmo. Em 2018, eu abri a minha clínica e estou até hoje, né, em paralelo, dando aula e atendendo na clínica com a hipnose. Então, esse foi meu primeiro contato lá na hipnose forense. Desde então, me encantei, né? Vi que não é mágica, não é holístico, não é do outro mundo, e por isso que eu aplico e confio tanto nela, né? Eu sempre utilizo de metodologia científica, o conhecimento científico, para desenvolver o que eu entendo ali. Então, vamos falar agora um pouquinho da própria da parte da educação em si. Então, como vocês viram, vou voltar rapidinho, eu tenho muito mais tempo de professor do que de hipnoterapeuta. Por isso que o que eu vou trazer é muito mais essa minha área de professor do que da hipnose propriamente dita. A gente vai tentar vincular, né? Alguns, com certeza, têm muito mais conhecimento que eu aqui nessa parte de hipnose. A gente pode juntar tudo aí. E a minha primeira questão é o que é aprender? Aprender na realidade. O que é? Como é que você sabe que você aprendeu algo, né? Qual que é a diferença de aprender e decorar? Então, assim, você pode falar, não, eu aprendi porque na escola eu sempre tirava notas boas. E com notas boas em todas as matérias. Mas o fato, a nota representa realmente um aprendizado? Será? Essa é a questão. Então, se eu pegar, né, 100% dos alunos que tiraram notas boas numa prova e reaplicar essa prova, que seja 2 dias depois, será que eles vão ter a mesma nota? Será que eles vão atingir aquilo que eles atingiram nessa prova? O grande mal que a gente tem no mundo hoje, nessa parte do aprendizado, é eu estudar um dia antes da prova. Que daí você não aprendeu, você simplesmente decorou. O que a gente tem aqui? A gente tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A parte da memória, se você pegar na literatura, ela é relacionada aqui com o lobo temporal, né? Essa parte vermelha, aqui é a parte lateral, né? Da têmpora, lobo temporal, e principalmente a parte do hipocampo. Essa parte do hipocampo aqui, na verdade, essa região inteira aqui, se você pegar na literatura, ele é denominado de sistema límbico. Sistema límbico é relacionado, é vinculado às emoções também.
Então, as emoções e memórias ficam nessa região. E a gente vai entender qual que é a relação dos dois. Então, vou falar aqui um pouco memória de curto prazo e memória de longo prazo. Memória de curto prazo. Você viu alguma coisa, você lembra até certo tempo e, de repente, ele some. Ponto. Você estudou ali 1 minuto antes da prova, viu aquilo, lembrou daquilo durante a prova, respondeu, tirou 10 na prova, mas 1 hora depois, esqueceu, você não lembra mais. Isso é utilizar a memória de curto prazo. Então, tudo que a gente faz no dia inteiro, ela vai abastecendo essa memória de curto prazo. E depois, ela vai para a memória de longo prazo, né? Então, primeiro, a gente abastece a parte de curto prazo e ela carrega, ela enche, né? Esse HD de memória muito rápido, ele é um HD pequeno, para depois a gente mandar para o de longo prazo. Se a gente mandou essa informação para o de longo prazo, daí sim a gente aprendeu. Essa é a ideia de ter aprendido. É você ter aquela informação na sua memória de longo prazo. Não necessariamente o longo prazo vai ser para o resto da sua vida, mas é algo que você pode acessar mais facilmente. Mesmo que você fez há muito tempo atrás, talvez você consiga acessar mais facilmente essa memória de longo prazo. Como que a gente faz para que algo de curto prazo vá para longo prazo? Claro que cada um tem o seu modo, né? Mas no geral, como que você sabe, como que você aprendeu algo, como que você decorou algo? Vamos pegar ali, digamos que a gente tem uma banda favorita, um músico favorito, ele lançou uma música nova. Como que no dia seguinte eu sei de cor essa letra que ele lançou? Porque eu fiquei escutando e repetindo aquela letras inúmeras e inúmeras vezes. A ideia de você pegar uma informação e colocar ela de longo prazo é tentar demonstrar para o seu cérebro ali, para o seu subconsciente, vamos dizer isso, que aquilo é importante para você. Então, eu vou usar a analogia aqui da praia. Então, imagine que você está ali na areia e você escreve seu nome. Passa o dedo ali e escreve seu nome. Vai vir uma onda. O que vai acontecer na hora que essa onda chegar ali? Vai apagar, certo? Como é que eu faço para eu escrever esse meu nome na areia de tal forma que essa onda não apague? Então, em vez de eu pegar meu dedo e fazer uma vez meu nome, eu vou lá e faço, e refaço, inúmeras vezes, sempre utilizando o mesmo caminho. O que eu estou fazendo na areia? Eu não estou afundando a areia, eu não estou deixando uma marca maior no qual essa minha onda ela vai passar por cima, mas ela não vai ter capacidade de apagar. Então, essa é a ideia. Eu vou ter que mostrar para esse meu subconsciente, né, vamos usar esse termo, que aquilo é importante e aquilo tem que ir para a minha memória de longo prazo. Como que eu faço isso? O que significa essa onda? Essa onda é o dormir. É o fato de você dormir. Na hora que você dorme, é o momento que você pega tudo de curto prazo, analisa de forma inconsciente e vê, isso é lixo, jogo fora, isso é importante, vou armazenar, isso é lixo. A maior parte é lixo, a maior parte a gente joga fora. Isso é na hora que a gente está dormindo, na hora que a gente está principalmente naquele sonho REM, naquele momento do sonho REM, Rapid Eye Movement, que a gente está fazendo esse processo. Está separando aquilo que é para armazenar e jogando fora aquilo que não é. Essa memória de longo prazo, a gente vai ver mais para frente, ela tem basicamente impossível a gente encher ela de informações. Mas essa de curto prazo a gente enche ela. Por exemplo, lembra lá quando a gente estava na escola e começa a dar um sono absurdo e a gente precisa dormir algum pouquinho, a gente dorme durante a aula. É um indicativo que a gente já está com essa memória de curto prazo repleta. E teu subconsciente, sua mente, né, sua parte fisiológica, ela tem que fazer essa manutenção. Ela tem que pegar todas aquelas redes neurais, que a gente vai ver mais para frente, e organizar para definir, isso é importante, isso não é importante. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui. Aprender é o quê? Eu pegar a minha informação e jogar para longo prazo.
como que eu faço para jogar a longo prazo? Em que momento que isso ocorre? Esse momento ocorre durante o sono. Você tem que pegar técnicas e aprender como que você vai fazer para que aquela informação que você colocou no curto prazo demonstre ser importante para se transformar em longo prazo. E o único jeito de você fazer isso, até o momento, né, é você repetir a ação. É você fazer aquele mesmo caminho, aquela mesma sinapse, várias e várias vezes. Então, se eu estou falando com um aluno, como é que eu vou explicar isso para ele? Você teve aula de biologia celular hoje de manhã. O que você vai fazer quando chegar de tarde em casa? Vai dormir? Não. Você vai rever o conteúdo. Então, a ideia é sempre, antes de dormir, você rever todo o conteúdo que você acha importante. Tudo aquilo que você viu no seu dia e você quer que transforme em uma informação de longo prazo, você tem que ter ali do lado da sua cama, no seu escritório, uma agenda, onde você vai anotar tudo aquilo de novo. Então, você lê um livro, partes legais de um livro, e está com medo de esquecer no dia seguinte. O que você vai fazer? Vai ter ali sua agenda, vai colocar as partes mais importantes anotadas para quê? Para que aquela informação refaça aquela rede neural que ela fez, né? Quando você lê o livro pela primeira vez, e aquilo, digamos, afunde mais a minha areia. E na hora que eu vá dormir, eu demonstre que aquilo era importante, pelo caminho que eu fiz várias e várias vezes, e aquilo se transforma em uma memória de longo prazo. Então, vamos usar o exemplo de alunos aqui. Se você estuda de manhã, você vai rever o conteúdo à tarde. Se você estuda à tarde, você vai rever à noite. E se você estuda à noite? Você vai ter que dormir depois. Não é chegar em casa e dormir. Infelizmente, né? Se você quer aprender, você vai ter que pegar ali 40 minutos, 30 minutos antes de dormir e rever todo o conteúdo que você viu em sala de aula. Então, vamos pegar profissionais. Eu quero lembrar de algo, eu achei isso importante, essa frase importante, esse tema, eu vou pegar e vou discorrer sobre ele num livro, num caderno, ali na agenda, onde for, antes de dormir, para que eu demonstre para o meu cérebro que aquela informação é importante. E eu preciso transformar aquilo numa memória de longo prazo. Então, amanhã eu tenho uma reunião importante, preciso lembrar do nome de todo mundo. Sei lá, escreve o nome de todo mundo no papel antes de dormir. Então, são meios que a gente vai utilizar para transformar uma informação em longo prazo, e uma informação de longo prazo é um aprendizado real. Não é algo que você decorou por um tempo e depois você esquece rapidamente. Tranquilo até aqui? Eu tô falando rápido demais? Como é que tá? Tranquilo. Falem comigo? De boa? Então vamos lá. Tá, o que Michel, que só uma é? coisinha. Diga. Por exemplo, eu adoro ler à noite, antes de dormir, ou às vezes quando estou no plantão sem fazer nada. Esse tipo de leitura, ela é tão eficaz porque ela é mais eficaz porque é à noite, nesse caso, não, né? Que ela é antes do sono. Não, porque você está fazendo uma rede neural só. E a ideia é repetir, afundar essa informação nessa rede neural. Facilitar com que a sinapse seja mais fluida naquele sistema. Então, se você, eu gostei desse capítulo, achei muito importante para mim, releia de novo. Releia. Isso antes de dormir. Daí sim. Agora você lê uma vez, é a mesma coisa que você ter uma aula. Vou ter uma aula e vou dormir. Não é tão eficiente quanto se você leu, vou ler de novo. Entendeu? Então, independente do que eu estude durante o dia, eu antes de dormir, eu preciso repassar, é isso? Exatamente. O que você quiser de pegar de informação que você aprendeu ao longo do dia, se você acha aquilo importante, você revisa. Tem um caderno de revisão onde você vai colocar aquilo. Hoje eu fiz isso. É como se fosse um diário mesmo. Então, hoje eu fiz isso, aprendi isso. Mas mesmo que eu estudei 3 vezes de manhã, a mesma coisa, não importa. Antes de dormir, eu tenho que refazer. Tá, entendi. Quanto mais vezes ao longo do dia você fizer, melhor. Se você já fez 3 vezes, então você tem um capítulo de um livro. Se você já leu esse capítulo 3 vezes durante a manhã, à tarde, indiferente,
você pode mentalmente lembrar. Você daí não precisa escrever. Só que tem estudos que demonstram que quando você escreve, só que é escrever, pegar papel, caneta, não digitar, né? É diferente você aprendendo digitando e você aprendendo escrevendo. Quando você escreve, as sinapses formadas são muito mais duradouras do que quando você digita ou simplesmente lê. Então, acharia interessante. Se você leu, estudou pela manhã 3 vezes, se uma delas foi escrita, tá ótimo, tá perfeito. Beleza? Então, lá. Alguns dados aqui na parte da rede neural. Então, aproximadamente, né, 100 bilhões de neurônios, 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de sinapses. Então, só lembrar ali a biologia básica. Eu não sei, para vocês aí, o vídeo tá atrapalhando a imagem? Eu não sei se eu mexendo aqui mexe para vocês também. Peraí. Mexe aí, Michel. Eu tô mexendo já. Não, não, não mexe nada, tá tranquilo. Tá? Então beleza. Então, se vocês quiserem ver a imagem, eu acho que vocês podem puxar o de vocês aí. Porque os meus vídeos aqui estão tampando a imagem. Eu vou deixar pequenininho aqui. Tá. Então, vamos lembrar lá biologia básica, né? Então, eu tenho aqui um neurônio. Um neurônio é uma célula, é um tipo celular. É a unidade funcional do meu sistema nervoso. Esse neurônio é feito pelos meus dendritos, essa parte aqui de cima, meu corpo celular, meu axônio e meu axônio terminal. Então, isso é um neurônio, é um tipo de célula especializado. Então, nosso sistema nervoso central, ele tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. E isso daqui, que é a junção entre um axônio terminal e um dendrito, é minha sinapse. Então, o que é uma sinapse? É uma conexão entre dois neurônios, onde ocorre a comunicação entre eles. Então, aqui eu tenho um neurônio pré-sináptico, é o neurônio antes da sinapse, e um neurônio pós-sináptico. Então, tem toda aquela história lá do impulso nervoso. Então, vem esse impulso nervoso até aqui. Chegando esse impulso nervoso, que vai vir aqui, esse impulso eletroquímico. Chegando aqui, ele manda liberar essas vesículas com neurotransmissores. Esses neurotransmissores são liberados nessa fenda sináptica, ativando o próximo neurônio. Então, vem aqui um estímulo. Esse estímulo atravessa todo esse neurônio, faz a sinapse. Essa sinapse se comunica com o outro, ativando o impulso nervoso no outro e assim por diante. Essas ativações em sequência formam uma rede neural. Então, imagine comigo, você tem ali 100 bilhões de neurônios, 100 trilhões de sinapses. Então, vamos ver essa imagem aqui de baixo. Então, o que seria uma informação aqui? Então, isso daqui é que eu vou fazer de vermelhinho. Acho que todo mundo consegue ver, né? Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Digamos que isso refere-se à memória do meu nome. Daí vai vir outro lá, que vai fazer aqui, 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 aqui e aqui. Isso é minha idade. Essa. E aqui para cima, de verdinho, agora essa é o nome do meu bairro. Então, cada rede neural aqui, cada forma uma memória, é uma informação. Então, pense a capacidade do seu cérebro com 100 trilhões de sinapses. Daí, dependendo da literatura que você pegar, você pode encontrar lá que nosso cérebro é equivalente a 15 mil computadores. Uma literatura mais recente, você vai encontrar que é em torno de 5 mil computadores, né? Vai variar muito do padrão do computador aqui. Mas a questão é que, com certeza absoluta, nossa mente tem muito mais capacidade que um computador. Isso que eu estou falando em armazenamento, né, em memória. Se nossa mente fosse mesmo um computador, nós teríamos aqui 2,5 petabytes de armazenamento. Tem alguém de informática aí para dar que entenda o que seria 2,5 petabytes?
Eu acho que o HD tem o HD de 1 tera, né? Que eu acho que são os HDs maiores. 1 petabyte é 1000 teras. Opa! Pera aí. Desculpa aí. Então lá. 1 penta é 1000 teras. Então veja a capacidade que tem o nosso cérebro de armazenamento. A gente utiliza tudo isso? Não, né? Se a gente quisesse, né, foi feita uma pesquisa, falou que se a gente quisesse lotar a nossa mente com informações, nós precisaríamos estudar 10 horas todos os dias, segunda a segunda, durante 4 séculos, para você lotar isso daqui com informação. Para você conseguir lotar todas as sinapses possíveis aqui, né? Então, essa parte da nossa mente, ela é literalmente incrível, né? Ela tem capacidades absurdas e com a hipnose a gente facilita o entendimento aqui. Então, você mostra, aqui dá para demonstrar claramente que todos os alunos têm sim capacidade de aprender todas as informações, desde que eles queiram, óbvio, né? Então, o cérebro de todos eles, né, um cérebro com fisiologia saudável, um cérebro natural, normal, eles conseguem armazenar todas as informações de todas as matérias, né, da escola ali, né, mesmo aquelas turmas, eu tenho 26 matérias. Dá para armazenar sim, você precisa ter técnica, você precisa saber como fazer isso, né? A gente orienta os alunos, principalmente nesse sistema que a gente chama de aula dada é aula estudada, né? Se o aluno teve aula em sala de aula ali com o professor ele vai fazer com que o aluno entenda, mas somente o aluno que pode aprender por conta própria como é que funciona a mente dele ali. Uma dessas técnicas seria o Palácio de Memórias? Então, aí uma técnica que eu nunca usei, né? Já ouvi falar dessa técnica do Palácio das Memórias ali, mas eu acho que é diferente para aprendizado. Não sei. Não sei te falar, cara. Eu gosto de usar bastante. Ó, o Roberto chegou. Mas a Palácio de Memória não é repetição, não, cara. Não é repetição. Palácio de Memórias é uma técnica ela é muito útil para você, por exemplo, estou numa grande reunião, preciso decorar o nome de várias pessoas, tipo, na hora. Aí você consegue pegar e decorar, mas é uma coisa assim, mais para ser usada. Ela é associativa com imagens. Você faz associação com imagens e você consegue decorar, por exemplo, nomes, listas, mas ela tem relação mais com a imagem, assim. A repetição, você faz uma repetição relativamente rápida, mas ela tem relação com imagens. Mas é uma técnica muito legal. O que eu uso, que eu já ouvi, né, que eu uso, não sei se tem relação, parece que sim, mas, por exemplo, o pessoal que esquece muitas coisas. Tipo, eu tenho que levar esse livro amanhã, e eu não posso esquecer ele, tá aqui em cima da mesa. Daí eu sempre falo, né, pelo menos para os meus alunos que têm esse problema de esquecer, para eles imaginarem uma historinha sobre esse livro, ou alguma coisa absurda, uma coisa engraçada, algo mágico. Então, por exemplo, quando eles falam um livro, eu mando eles lembrar daquele livro eu acho que é do Harry Potter, que é um livro monstro, que tenta comer. Não sei se vocês lembram dessa cena. É um livro monstro que tenta comer lá ao pé de alguém. Então eu falo, na hora que você passar por esse livro, na hora que você chegar em casa, antes de dormir, imagine esse livro que você tem que levar roendo a porta do seu quarto. Então imagine esse livro roendo a porta do seu quarto. No dia seguinte, quando ele levantar e ele for para a porta, o que ele vai lembrar? Daquele livro roendo a porta, por consequência ele lembra do livro. Então é uma associação, né? É quase que um gatilho, né? Eu vou vincular aquilo que eu preciso por um lugar que eu vou passar. Não sei se o Palácio das Memórias tem algo relacionado a isso. Deve ser, né? Então deixa eu continuar aqui. Tá, falei Associação mesmo. Ótimo. Thiago falou alguma coisa? Thiago, estava desligado o microfone. Quer complementar alguma coisa? Eu falei que é associação mesmo. O Palácio da Memória é associação. Até
Esses dias eu vi um documentário no Netflix falando sobre a memorização, os campeões de memória, e eles sempre fazem associações, normalmente associações de coisas bizarras, assim, você imagina uma coisa que não existe, você cria uma coisa na tua mente e aquilo acaba fazendo com que você consiga decorar. Então é muito baseado nisso, o Palácio da Memória é muito baseado nessa questão visual, você criar coisas, viajar assim mesmo na criação. Legal. Como aprender? Esse provérbio aqui, eu acho que ele é bem real, né? O que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu lembro. E o que eu faço, eu entendo. Normalmente, os alunos param aqui, né? A maioria das pessoas param aqui. Eu vi, eu lembro. Mas será que você entendeu? Será que você aprendeu? Será que você consegue resolver de uma forma diferente, ter uma outra visão? Então, primeira coisa, como é que eu vou aprender? Eu só vou ficar escutando aqui videoaula. Eu vou ficar vendo um professor dando aula. Não, eu tenho que fazer. Eu vou ter que fazer aqui. E o problema é descobrir a sua forma. Não existe uma receita. Não existe uma receita bonitinha ali. Cada um aprende de um jeito. Se você for numa sala de aula, você vai ver que vai ter um indivíduo que ele vai cruzar os braços e vai ficar olhando para tua cara. Vai ter um indivíduo que ele vai abaixar a cabeça no caderno e vai anotar e em nenhum momento ele vai olhar para você. Tá, qual que tá certo e qual que tá errado? Não existe qual que tá certo e qual que tá errado. Os dois estão fazendo aquilo que é melhor para ele. Pode ser que os dois tirem 100 na prova, porque eles encontraram um jeito deles. Um é simplesmente prestando atenção e depois ele pode revisar em casa, e o outro precisa anotar as informações ali na hora. Como pode ser que os dois zerem a prova? Porque aquele que estava de braço cruzado precisaria escrever, e aquele que estava escrevendo precisaria olhar. Então, a primeira coisa é entender essas diferenças e você encontrar o seu meio de aprender ali. Óbvio que necessitamos de intervalos regulares. Nós temos uma capacidade ali de prestar atenção e conseguir se concentrar, tem um limite, né? Os estudos falam que cada vez tem menos. Um aluno ele tem capacidade de prestar atenção por 15 minutos. Cara, depende. Quantos alunos ficam horas no jogo, né? Sem enjoar. Então, também depende o quanto que você consegue atrair a atenção desse aluno. Então, você tem que fazer algo que chame mais atenção que o celular dele ali, o que é bem difícil. Mas existem estratégias que a gente pode passar ali. Eu acho que eu vou falar depois, deixa eu ver rapidinho. Não, depois eu volto aqui. E a questão da revisão, que é a aula dada, aula estudada em casa aqui. Então, você precisa descobrir a sua forma específica de aprender e mostrar para o seu aluno, né, caso quem for dar curso ali, que não existe só uma forma. Vai ter o aluno que vai querer escrever e vai ter o aluno que não vai querer escrever. Lembrei de uma coisa agora. Do mesmo modo que existem vários tipos de alunos, vocês têm que se adequar a esses vários tipos de alunos. Então, vai ter o aluno que ele literalmente precisa de uma apostila para ele seguir passo a passo, porque senão ele se perde, ele não consegue ter esse raciocínio linear junto com o professor. Então, quando você produz um material didático, ele tem que ser compatível com o seu padrão de aula. Porque você pode dar a tua aula sem usar slides, sem usar nada, falando simplesmente, e o aluno pode sentir falta desse material. Tem aluno que não liga, tem aluno que não importa ter na apostila ou não. Mas se a gente quiser atingir 100% dos alunos, então a gente tem que dar todas as opções possíveis, né? Então eu tenho que ter um material didático adequado ali, coerente com as informações. Onde eu falho o tema 1, tenha lá capítulo 1, falho o tema 2, tenha capítulo 2 e assim na sequência bonitinho. Porque se eu estou lá num curso, ele está falando de um tema, de repente ele fala outro tema que eu tenho que ir lá para a página 25. Ele fala de um tema que eu tenho que ir para a página 10, eu volto. Ele fala de um tema que não tem na apostila. Nisso, eu vou ter aluno que se perdeu. E eu já não consigo mais
atingir esse aluno. Eu posso até quebrar um rapport com esse aluno. Se eu quero que ele absorva tudo ali, ele vai ficar perdido procurando enquanto você está falando, e eu quebro esse rapport com o aluno porque ele não vai gostar mais desse modo. Então, a gente tem que tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, de diferentes tipos possíveis ali de alunos, dando todos os recursos para eles. Eu peguei esses 5 passos aqui da literatura, tá? Então, não me critiquem pelo jeito que está escrito aqui, né? Eu peguei de um livrinho que ele dá esses 5 passos aqui. Vamos falar um pouquinho dessa. Uma longa viagem começa com um único passo. Eu acho que aqui eu posso colocar a seguinte ideia. Todo prazer, ela é ligado a uma dor. Todo prazer, ele é ligado a uma dor. Se o prazer vem primeiro, a dor vai vir depois. Se a dor vem antes, o prazer vem depois. Qual dos dois prazeres é um prazer real, verdadeiro? É aquele que a dor vem antes. Então, vou tentar fazer uma analogia. Eu vou beber álcool. É o prazer agora. Só que depois pode vir a dor. Essa dor pode ser uma ressaca, pode ser um dano no fígado, pode ser um acidente que eu posso causar, né? Essas são as dores que podem surgir depois e aquele meu prazer foi passageiro. Agora, não, eu preciso fazer um concurso público, quero virar perito criminal, porque o salário inicial é 15 mil reais. Beleza? Vai ser fácil? Não. Você vai sofrer. Porque você vai ter que estudar. E para você entrar no concurso público, a média, né? É como se fosse medicina. Então você vai ter que sofrer muito. Mas depois que você sofreu, vai vir esse prazer. Por quê? Você está lá no seu cargo que você queria, ganhando a quantidade que você queria. Então, a gente tem essa questão. Se você quer algo prazeroso, com certeza vai ter que vir uma dor antes. E esse prazer vai ser o real. Porque ele vai ser mais duradouro do que aquele prazer de um dia de bebedeira ali, de algumas horas de bebedeira, que vai vir a dor depois. Então, 5 passos aqui para aprender. Acreditar e querer. Primeira coisa, acreditar e querer aqui. É legal porque você vai pegar os alunos lá pré-vestibular, né? No primeiro dia de aula, o aluno já chega para você e fala: professor, eu não vou conseguir passar no vestibular, é muito difícil. Você vai olhar para o aluno e vai falar: óbvio que não. Você acabou de definir que não vai conseguir, né? Eu acredito muito na seguinte ideia, né? Acho que o Roberto está aí, né? O Roberto está aí escutando. Peraí. Quer que eu abra o áudio dele aqui, Michel? Vou Eu falar... tô aqui, mas eu tava mutado. Tô acompanhando. Vou falar uma frase que ele fala bastante, que é: sua mente, seu cérebro, ele é eficiente, mas não inteligente, né? Então, aquela seguinte vertente, aquela seguinte ideia: eu vou passar o ano inteiro falando, vestibular é muito difícil, eu não vou conseguir passar, vestibular é muito difícil, eu tô pegando essa informação de forma consciente e tô jogando lá no meu inconsciente, né? Tô jogando lá dentro. Não vou conseguir passar, não vou. Chegar na hora da prova, o que vai acontecer? Você vai estar nervoso, você vai fazer alguma coisa e você não vai conseguir passar. Como se a sua mente inconsciente estivesse fazendo o que você prometeu para si mesmo, que era não passar de ano. Então, o que é acreditar em si mesmo? É acreditar que você sim tem capacidade de passar. Porque existem vagas lá e você só precisa de uma. Então, você pode sim, depende unicamente de você. E outra coisa, é você querer passar. Porque a gente tem essa cultura que vestibular, todo aluno tem que prestar vestibular, todo aluno tem que ir para a faculdade. Cara, depende, né? É muito variável isso. Porque tem muitas pessoas bem-sucedidas que não foram para a faculdade. Então, a pessoa tem que fazer aquilo que ela quer e ela tem que acreditar que ela pode fazer aquilo. Então, o pensamento positivo aqui de sim, eu vou passar, sim, eu posso passar, ajuda muito. Sim, eu vou aprender esse curso, sim, eu vou aprender hipnose, sim, eu vou ser um excelente terapeuta. Porque a partir do momento que você fica, eu não sei se eu vou conseguir atender esse cliente, eu não sei se eu vou conseguir, hipnotizar essa pessoa no street,
pô, você já está já tá se sabotando ali no processo. Então você tem que mandar informações para que o seu subconsciente te auxilie nesse processo. De acordo com o livro, né, evitar burrices, a ideia que ele colocou aqui é no sentido de não trocar o estudo pelo prazer. Então, eu vou estudar aqui, coloquei, sei lá, uma videoaula e ao mesmo tempo eu estou com o meu celular do lado e está tocando o WhatsApp, está tocando o Facebook e eu vou estar olhando. Ou eu vou fazer consumo de drogas que eu sei que pode gerar dano nos meus neurônios que interfere no meu estudo ou na minha memória. Ou eu vou consumir bebida alcoólica antes da prova. Então, é óbvio, você tem que ter responsabilidade sobre seus atos aqui e evitar certas ações em certos momentos, né? Não é para também ser puritano pro resto da vida. Mas tem momento para estudar, é para estudar. Então, você vai pegar teu livro, vai pegar teu caderno, vai sentar, vai desligar a TV, vai desligar celular e vai estudar. Estudar pouco, mas todos os dias. Não é a ideia, hoje eu vou estudar todas as horas seguidas. Né? Daí você não estuda no outro dia, não estuda. A ideia é você criar um hábito. Estudar tem que ser um hábito, tem que ser algo que você seja automático. Então, quando você vê, você já está sentado com o livro aberto, estudando ou lendo um livro. Então, a gente tem que transformar o estudo em algo automático. Você tem que ter seu ritual de estudo, tem que ter, sei lá, sua caneta preferida, o seu horário. Então, você cria um ritual para estudar, né, todos os dias. Esse estudar pouco é aquilo que eu falei. Você vai chegar em casa e vai escrever ali no seu diário, no seu caderno, aquilo que você acha importante. Todo dia, segunda a segunda. E caso você for ali fazer uma prova, fazer um exame, vai ter um dia que você não vai estudar, que é antes da prova. Um dia antes da prova você não vai estudar, porque você já aprendeu, você estudou tudo antes. Procurar desafio, porque o que acontece? Vamos lembrar da rede neural. Eu estudei lá um tema. Então, esse tema criou uma rede neural. Se eu ficar no outro dia estudando o mesmo tema, eu só vou reforçar esse meu sistema neural. Para existir o processo de a inteligência propriamente dita, uma matéria só, não adianta. Então eu preciso ter desafios para que eu consiga criar novas redes neurais, né? E quanto mais redes neurais, maior capacidade tem meu cérebro de raciocínio, interpretação. Então, eu não posso ficar na mesma. Eu não posso ficar ali no nível 1 de dificuldade dos exercícios. Eu não posso ficar só lendo os livros pequenininhos, os livros fáceis. Quer um desafio? Eu não sei inglês. Então, vai ler um livro em inglês. Então, essa é a ideia. Quanto maior o desafio, mais você exercita seu cérebro. Lembrando lá aquele antigo mito, onde você não cria mais neurônios. É um mito, não existe. Se você exercitar seu cérebro, você produz mais neurônios sim, você vai produzir mais redes neurais, né? Isso é saúde mental. E a última dica que ele dá é ler muito. Ler todo o tempo, sempre ler, né? De tudo. Então, são os hábitos, as dicas que eu peguei desse livro para discutir aqui. Como é que a gente está de tempo, Fabrício? Eu acho que eu estou falando demais aqui, estou com medo de enrolar. Tchau, tranquilo. Temos ainda 10 minutinhos, 15 minutinhos. Tá, eu vou então dar uma acelerada aqui. Como ensinar, eu acho que eu já falei bastante, né? Como ensinar. Vamos lembrar que existem as inteligências múltiplas. O que seriam essas inteligências múltiplas? Tem pessoas que têm facilidade para esporte, tem pessoas que têm facilidade para línguas, tem pessoas que têm facilidade para cálculos. Se eu não me engano, são 7. Tem mais, eu acho, né? Mas o básico, eles são 7 inteligências múltiplas. Tem pessoas que têm inteligência ali para comunicação com outras, para se entender. Então, primeiro você tem que ter um meio de atingir todas essas inteligências, né? Um jeito de comunicação, um jeito de dar
exemplo que consiga atingir todas essas inteligências, chamar a atenção de todo esse público. Evitar ser monótono, né? Você vê professores que eles vão ali, colocam um slide, sentam atrás do computador e lê o slide, né? Ninguém presta atenção nisso daqui. E vincular de preferência ao emocional. Lembra que eu comentei lá que eu tenho o sistema límbico, que é a parte das emoções, junto com o hipocampo, que é a parte da memória. O que acontece? Se você vincula uma informação a uma emoção, a probabilidade de aquilo se transformar diretamente em uma memória de longo prazo é maior. Então lembra da memória de curto prazo, longo prazo. Se eu vincular qualquer informação a algo emocional forte, eu consigo pular a memória de curto prazo e ir direto para a memória de longo prazo. Por isso que antigamente, se você fosse ver os cursinhos pré-vestibulares, era o quê? Era só palhaçada. Era o antigo professor show. Porque eu tinha que fazer o show, né, para vincular o emocional. Adiantava. Mas se vê que não é só isso. Então, se você quer vincular uma informação, você pode vincular ao medo, à alegria, então vai contar uma piada, ou tem que ter um emocional. Quanto mais forte essa emoção, mais fácil essa informação é guardada. Então, se eu vou dar aula de parasitose, aula de parasitose, você tem que lembrar o ciclo inteiro do parasita para o vestibular, é complexo. Eu faço as crianças sentirem o parasita dentro deles. Então, fecha os olhos, começa a sentir, e isso gera uma emoção. Nem que seja uma angústia, algo ruim, ou que eles vão rir, vão zoar um com o outro, vai gerar um emocional. Esse emocional vai fazer vincular, né, aprender essa informação mais rápido. Então, se você estudar aquilo de forma indiferente emocionalmente, você não vai lembrar. Mesma coisa. Você leu um livro e esse livro não te traz nenhuma emoção, não te traz nada. Você leu porque alguém falou que era bom, mas para você é indiferente. Acontece o quê? Você não lembra desse livro. Agora, tem um livro que você lia, você chorava junto, teu coração palpitava junto, tinha emoção. Esse livro você lembra. Então, quanto mais emoção, mais fácil de você ensinar ali. Deixei essa frase aqui, não se pode agradar a gregos e troianos. Se vocês forem dar curso, se vocês tiverem turma, saibam, você não vai conseguir agradar a 100%. Nunca. É impossível, só se for um aluno. Se for um aluno, talvez dê. Se você chegar numa sala de aula com 20 alunos e trazer um bombom para cada um. Eu fui lá, comprei um sonho de valsa e entreguei para cada um. Tem um que vai falar, eu não gosto de sonho de valsa. Ponto. Você não agrada a todos os alunos. É a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você pode ser o melhor professor, o melhor instrutor do curso, você nunca vai agradar a todos. Sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém que não gosta de alguma coisa, nem que seja da cor da caneta que você usou no quadro. Então, acho que é uma coisa para quem quer essa área de lecionar, para saber. Sempre vai ser assim, é impossível agradar a todos ali. E eu acho que esse é o meu último slide. Eu acho que aqui é mais para a gente discutir mesmo. Eu coloquei aqui que ansiedade é diferença de medo e é diferente de nervosismo, né? Isso eu posso colocar tanto para o aluno quanto para quem vai lecionar ali. Então, digamos que vai ter eu vou fazer um seminário, meus alunos têm que ir lá fazer um seminário, tem que subir lá em cima falar. Vai existir o indivíduo que tem o medo, ele tem a fobia de estar lá na frente. Esse cara, ele não vai subir. Então, isso é um medo, isso é uma fobia. Então, esse cara precisa de um tratamento para fobia. Eu tenho aluno que ele não sobe, ele não faz apresentação de jeito nenhum. É fobia. Então, é um medo. Nervosismo é o quê? Nervosismo é o que todo mundo tem. É impossível você que não vai entrar numa sala de aula, não vai entrar numa palestra, não vai entrar em alguma coisa, não ter um nervosismo, aquele friozinho na barriga. Nervosismo é importante. Por que o nervosismo é importante? Ele vai obrigar você a estudar, a se preparar mais.
Então, eu consigo ver os alunos, eles estão mais nervosos, às vezes eles vão melhores do que aquele que está mais calmo. Claro que tem um aluno que está 100% preparado, já fez aquilo inúmeras vezes, então para ele é natural. Mas o nervosismo é aquele que tem aquela dor de barriga ali antes da apresentação ou de dar uma aula, mas isso aqui é normal, é natural, faz parte do nosso sistema, né? A gente ter esse nervosismo. Diferente da ansiedade. Né? A ansiedade é, por exemplo, vamos falar do vestibular. Então, o aluno já começa no primeiro ano do terceirão, ali, do pré-vestibular, até aquilo na cabeça. E ficar imaginando como vai ser aquele dia do vestibular. Né? Então, digamos, imagina um nervosismo ao longo do ano inteiro. O nervosismo, ele surge aqui 10 minutos antes de apresentar. Então, amanhã é o seminário. O cara que pensa que amanhã é o seminário, e, digamos, não tem ansiedade, ele não vai gerar um nervosismo nele. Ele vai ter o nervosismo na onde? 10 minutos antes de eu chamar ele lá na frente. Ou o professor vai ter o nervosismo ali 10 minutos antes de entrar em sala de aula. A ansiedade, não. Na hora que eu falei pro cara, ó, daqui 2 semanas tem seminário. O cara já começa a pirar aqui. Já começa a ter, passar mal. Isso imaginando 2 semanas, imaginando lá na frente. Aqui que é o problema da ansiedade. Então, ela pode surgir tanto para você dar aula, quanto para você ter uma aula ali, que seja. Então, a ideia é tratar a ansiedade aqui. Aquele aluno que já está se imaginando com problema, já está tendo sintomas físicos desse problema muito tempo antes daquilo que vai ocorrer, daí a gente pode classificar aqui como ansiedade. Eu vejo como ansiedade é o quê? A tua mente está pensando no futuro, do mesmo jeito que eu vejo como depressão, a sua mente presa ao passado. Então, se depressão vai ser a mente no passado e ansiedade é a mente no futuro, como que eu vou desvincular isso dessa pessoa? Eu vou ter que trazer a mente dela para o presente, trazer para o aqui, para o agora, fazer com que ela pare de pensar lá na frente, né, nesse futuro, e volte para esse presente e se prepare nesse presente. Então, eu vou ter que dar ferramentas para ele se preparar nesse presente, no aqui e no agora, para que essa ansiedade não exista. Porque a partir do momento que ele para de pensar nesse futuro, eu vou dar atividades diárias para ele. Então, beleza, você vai fazer um seminário daqui a 2 semanas. Hoje você vai fazer isso. Amanhã você vai fazer isso. O que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando atividades diárias, seguidas ali, no qual ele não vai ter tempo de pensar naquele futuro. Não tendo tempo de pensar naquele futuro, eu consigo reduzir essa ansiedade aqui, né? Mas falando de ansiedade, né? Você é o professor no momento aqui, Fabrício, então você pode falar melhor que eu. Aqui é um ponto de vista como professor, né? Falando de ansiedade dentro de sala de aula. Talvez a frase aqui, né? Respire, inspire e não pire, né? Vamos pensar no aqui e no agora, vamos trazer a nossa mente para o presente. Então, fica meu muito obrigado aí para todos pelo convite, né? Deixo aqui minhas redes sociais, meu contato. E vamos discutir, se tiver tempo aí, quem tiver dúvida, acho que a gente pode já discutir. Tá desligado teu microfone. Agora lembrei de mutar. Tá. Acho que ficou bem legal, ficou bem explicado, ficou bem dinâmico, né? Deu para entender essa dinâmica aí da questão do aprendizado. E eu acho que o mais importante, que coisa mais linda do mundo. Que fofinha. Eu acho que é muito importante, né, a gente falar sobre a educação, porque sobre o processo de aprendizado, porque é um curso onde a gente vai aprender muitas coisas, né? E aprender é muito importante, porque a questão do aprendizado, ela, como eu posso dizer, ela é essencial para a gente conseguir criar novos processos e transformar a nossa vida, né? Porque sem o conhecimento a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que é o principal responsável pela transformação na sua vida, seja você a transformação que ela está fazendo, ou seja, se você está assistindo esse curso é porque você está querendo se desenvolver, você está querendo aprender sobre ansiedade, querendo aprender sobre alguns temas relevantes. Então, é muito importante realmente a gente ter
essa noção, né? E então foi muito importante trazer esses conhecimentos. Agradeço de coração, gratidão, Michel. Agradecer Agradeço a o todos os convite. participantes, Thiago, a Raquel, o Roberto. Deixa eu ver mais alguém, acho que não. Tá. Beleza. E, Michel, tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma colocação? Não, eu acho que é isso. Agradeço aí o convite a todos que participaram. Espero que todos tenham entendido a forma que eu falei, o jeito que eu falei ali tudo. Que agregue, né, para quem for assistir futuramente essa live, e fico à disposição aí. Qualquer coisa é só chamar. Ótimo. Os contatos do Michel também, se você não anotou aqui, depois eu vou deixar na descrição. Lembrando que esses vídeos vão estar no YouTube, né, lá postados. Vai estar também no nosso clube do Telegram, na nossa página no Facebook. E quer acompanhar esse curso até o final, temos mais 2 semanas de aula desse curso. Então, essa semana inteira e a semana que vem. Não são todos os dias que a gente vai ter aula, mas a maioria das vezes é para a gente ter aula todo dia, né? Mas eu vou avisando vocês através do grupo e a gente vai conversando melhor. Beleza? Gratidão a todos mais uma vez. Deus abençoe a todos. E a gente se vê na próxima aula aí. Um abraço, até mais. Até mais, falou. Valeu. Tchau, tchau, Thiagão. Valeu, abraço aí, valeu.